Os acidentes domésticos, né, como a gente está falando, entre crianças, fazem 6.000 vítimas fatais por ano em todo o mundo. Na verdade, esses que são os registrados, né, fora outros que podem não ter sido registrados. E eles são responsáveis por cerca de 140 mil internações. Isso entre meninos e meninas com até 14 anos. São muitos os perigos que rondam as nossas crianças. Vamos ver. Nada mais natural do que uma criança que mexe em tudo. Afinal, explorar o ambiente à sua volta faz parte do desenvolvimento. Para que isso não vire uma tragédia, é preciso que pais e responsáveis saibam que muitos dos acidentes na infância ocorrem dentro de casa. Segundo especialistas, os casos mais comuns que chegam aos hospitais são as queimaduras. O Hospital João 23 é referência no tratamento de pacientes queimados em Belo Horizonte e região. São 24 leitos na enfermaria e 9 no Centro de Tratamento Intensivo, que recebe os casos mais graves. Cerca de 60% das queimaduras são causadas por álcool líquido. A criança, pela curiosidade de querer brincar com álcool, querer queimar inseto, isso costuma acontecer. Às vezes, colocar fogo também, lixo, é uma coisa que acontece muito. Poliane relembra o susto de receber a notícia que o filho havia se queimado. Eles estavam brincando de fazer churrasco, né? Ele e as irmãs dele. Aí ele acendeu o fogo. Aí a irmã dele foi e jogou o álcool no fogo, com o vidrinho, né? Aí foi, o álcool espalhou, voou nele. Aí ele chorando, aquilo pegando fogo, aí eu tava perto da pia já. Aí fui abrir a água e comecei a jogar água nele. Porque criança, você tem que ficar 24 horas, né? Porque por mais que você descuida, um minutinho, acontece, né? Quem vê a Nara assim, quietinha, tímida, não imagina que ela já sofreu um acidente em casa e foi parar no hospital com suspeitas de traumatismo craniano. A mãe relembra o caso. Ela tinha no quarto dela uma cadeirinha, então ela sempre pegava a cadeirinha para poder subir, para alcançar a pia. E na primeira vez a gente achou engraçadinho, espertinha e tal, e a gente não corrigiu. E aí um dia ela colocou para poder escovar os dentes. Escorregou, bateu a cabeça na pia, era de ardósia. E aí ela caiu no chão e desmaiou, já teve convulsão e foi super complicado. A gente teve que sair correndo com ela para o hospital e com uma suspeita de traumatismo craniano, né? Na hora eu fiquei sem reação. O meu marido pegou ela e ela foi desmaiando, e ela desmaiava e acordava. Meu marido muito desesperado, ficou muito desesperado. Eu não conseguia falar nada. Eu só pedia a Deus, para Deus abençoar, para aquilo dali não ser nada grave. Eu só fui orando e eu fiquei calado o tempo todo, muito assustada. Depois do acidente, a atenção foi redobrada. Nós ficamos bem mais atentos e agora a gente tem assim, muito mais cuidado, explica muito para ela que ela não pode subir nas coisas, que ela tem que também ter esse cuidado, a gente não deixa medicamento, produto de limpeza, todas essas recomendações que a gente pensa que vai acontecer só com os outros, a gente começou a ter na casa da gente, a gente começou a entender que acontece mesmo, é 1 segundo de distração para poder acontecer um problema tão grande. O caso de Samuel tinha tudo para acabar em tragédia. Ele se afogou depois de brincar com um cachorro na beira da piscina. A gente estava na casa da minha prima, em Brasília, isso. Ele estava brincando com os cachorros, lá na casa tem 6 cachorros, e uma das cachorras nadava. E ele jogou a bolinha na piscina para que a cachorra fosse pegar. Quando ela entrou, ele resolveu sentar na beira da piscina para poder vê-la nadar. Foi quando ele escorregou e afundou, né? A cachorra veio até nós, eu vi que ela estava molhada, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. E comecei a chamar pelo Samuel na casa, e até que eu olhei na piscina e os chinelos estavam boiando, e eu fui até lá. E ele estava no fundo já, graças a Deus não tinha começado a boiar ainda, mas estava completamente imerso. E eu pulei na água e puxei ele para fora. A gente fez os primeiros socorros, né, dentro do que a gente sabia ali. O SAMU já estava ao telefone, ele estava, para mim, morto, né, os olhos já acinzentados, barriga funda, não tinha pulso, não respirava, mandíbula completamente dura, já aberta, assim, bem. A gente começou a fazer o que a gente podia, né, eu orava bastante, acreditando que o Senhor podia operar ali, o SAMU orientando a gente, até que uns 3, 4 minutos depois, a gente percebeu que estava saindo comida pelo nariz, meu esposo abriu a mandíbula, começou a tirar a comida lá de dentro.
e até que veio o primeiro fio de ar. Ele deu uma puxada, respirou, já começou a chorar imediatamente. E nesse momento, com 1 minutinho, assim, pouco, o SAMU chegou. Aí fez os primeiros atendimentos ali de emergência e tudo. Viram que a saturação, ele estava respirando muita dificuldade ainda. A barriga ainda murchava muito e tudo. Com risco até de uma parada respiratória, porque ele gritava muito, estava muito agitado ainda. E dali a gente foi para o hospital, eles nos levaram para o hospital. Depois de 3, 4 horas ele acordou, como se nada tivesse acontecido. Para evitar outros afogamentos, a mãe de Samuel decidiu matricular o filho na aula de natação. Eu senti a necessidade de colocar, porque até os médicos mesmo nos orientaram desse risco todo, de como seria bom para ele, para a questão do organismo, desenvolvimento, e também porque pela necessidade de que se vier acontecer alguma coisa, que a criança, eles crescem e começam a fazer coisas sozinhos, viajam com parentes, às vezes vão na casa de um amigo. Então, numa situação de emergência, ele saber como se virar. Aprendendo a sobreviver dentro da piscina, Samuel garante. Que não vai acontecer nunca mais. É isso aí, beijo para todos vocês e que susto quando acontece alguma coisa com nossos filhos, né? Então a natação é primordial, desde bebezinho, quem puder deve colocar os filhos. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a pediatra Karine Azevedo Reis. Tudo bem, doutora Tudo Karine? bem. Obrigada Boa por ter noite. vindo. Obrigada a vocês e a oportunidade de falar de um assunto tão importante que passa muito pela medicina preventiva. Né? Depois de acontecido o acidente, é bem mais difícil corrigi-lo. É verdade. Mas os acidentes domésticos já são a 5ª causa de internação pediátrica. Nós vimos a questão do Hospital João 23, que é referência em queimados. Eles fazem muitas pesquisas sobre isso e chega a 80% de acidentes dentro de casa, ressaltando que o período de férias é um período muito crítico, que aumenta a permanência da criança em casa e, eventualmente, reduz a supervisão. É verdade, porque muitas vezes os pais não estão de férias, né? Sim. E muitas vezes pela realidade do próprio país. Muitos pais deixam os filhos sozinhos mesmo, crianças ainda muito pequenas. Não deveria acontecer, claro, mas infelizmente, às vezes ele conta com a ajuda de uma vizinha, né? De alguém que esteja mais ou menos por ali, mas não alguém que esteja o tempo todo. E as crianças ficam à mercê da ideia de jirico, que eu brinco com as minhas filhas assim, né? Que não sei se você sabe o que é jirico. Sei. Eu também não sei, mas é aquele que tem ideias malucas que não deveria ter, né? Sim. E aí, desde o interior onde eu nasci, meu pai falava e a gente aprendeu a falar a ideia de jirico. E eu brinco com ela assim, mas que jiriquice é essa, minha filha? Porque eles criam ideias de jirico o tempo todo, né? Coisa como a gente viu na matéria. Isso. Brincando de churrasco. Por isso que a gente ressalta a importância da supervisão. Né? Os pais e os cuidadores, né? O substituto, no caso, na ausência dos pais, eles têm que estar aptos e têm que ter noção do risco que determinadas atividades que a criança possa estar realizando impõe àquela criança. À medida que a gente sabe dos riscos, a gente negligencia menos esse risco. É verdade. Então, a informação antes de tudo. É verdade. Bom, a gente viu ali a piscina, viu a questão da queimadura, mas existem muitas outras causas de acidentes, né? Muitas outras coisas dentro de casa que podem causar acidentes. Vamos citar, doutora Karine, outras situações. Aquela que a gente sabe da panela tá com o cabo para fora do fogão, que a gente tem que sempre cuidar para que, principalmente quando é um fogão ali numa casa menor, onde as crianças vão passar perto, né? Manter o cabo da panela virado para dentro. Quais são as outras situações? Em relação à cozinha, como 80% dos acidentes em casa acontecem na cozinha, a gente sugere impedir o acesso à cozinha, né? Manter aquela porta trancada ou, se não for possível, uma meia porta ou grades. Hoje a gente já dispõe desses dispositivos que impedem que a criança abra a porta. Né? Estando a criança dentro da cozinha, sempre cozinhar com os cabos das panelas virados para dentro e vigilância. Né? Essas queimaduras, não só por fogo diretamente do fogão, mas também dos líquidos quentes que derramam no corpo, são as mais dramáticas, as mais estigmatizantes e as que dão sequelas mais graves. É verdade. A queimadura, então, diante do fato, se há uma queimadura superficial, que a gente considera só de primeiro grau, o pai deve resfriar o cuidador, quem está com a criança, despir a criança, tirar a roupa e resfriar com água corrente ou com uma compressa de água local da queimadura. Se há bolhas,
Se há uma queimadura mais extensa, o recurso é procurar o pronto atendimento. Lembrando, doutora Karine, que as pessoas passam pasta de dente. Importante. Está contraindicado aplicar qualquer produto na lesão. Né? A gente escuta banha, borra de café, resfriar mesmo com gelo, estaria contraindicado. Lavar com água corrente, isso. Ele pode provocar uma queimadura ainda maior na pele. E a intenção é resfriar para evitar que a lesão progrida. Não aplicar nada, principalmente se aquela criança for precisar de ser examinada. A primeira coisa que o pediatra vai fazer é remover o produto da lesão, que ela precisa ser examinada. Se acontecer alguma coisa, como você citou aí, né, uma queimadura mais grave, ou a gente viu ali a queda da primeira menina na matéria, que teve uma repercussão, uma possibilidade de ser um traumatismo craniano, a primeira coisa a fazer é realmente levar um pronto atendimento ou chamar o SAMU. O que é a primeira coisa que a pessoa faz? Porque a gente né, porque pai, mãe ou aqueles que estão ali sobre a criança, cuidando da criança, ficam mesmo desesperados, sem saber muito o que fazer exatamente naquela hora. E outra coisa que eu já vou te emendar mais uma pergunta, é muito importante que nós, pais ou os adultos que são os avós, hoje em dia cuidam muito dos netos também, né? Tenham noções de primeiros socorros, né, doutora Karine? Com relação àquela queda que foi relatada, então a mãe informa que a menina caiu e apresentou convulsão. Essa queda deve ter assistência imediata. Aquelas quedas que a gente considera da própria altura ou do nível da altura da criança são quedas menos importantes, mas também não podem ser negligenciadas. Quando procurar o pronto-socorro? Se a criança perde a consciência, se ela fica muito sonolenta ou muito agitada, se há algum sangramento ou sinal de afundamento. Essas quedas têm que ser atendidas imediatamente. As quedas que produzem um hematoma pequeno, a gente deve aplicar gelo no local, medicar com analgésico e iniciar a observação da criança. Se a criança está bem, ela não precisa de assistência imediata. Se desenvolver qualquer um desses sintomas, ela deve ir para o pronto atendimento. Quando a criança sofre uma queda e bate a cabeça, principalmente, a gente ouve falar duas coisas que eu estou me lembrando agora. A gente ouve falar muitas coisas, né? Mas duas que eu estou me lembrando agora, que quando dá um galo, que a gente chama de galo, né? Que ser um hematoma muito grande, que é até um bom sinal, que ele não foi para dentro, ele saiu. Isso é verdade, doutora Karine? Isso é uma falsa verdade. Uma falsa verdade, então é um mito, né? É um mito. A questão é observar o estado neurológico da criança, independente do tamanho do hematoma. Tá? O que aparenta, pode aparentar um hematoma pequeno, pode haver um dano interno no sistema nervoso central, no cérebro, e isso não é um sinal de segurança, é uma falsa segurança. E eu acho que o outro mito é o dormir. Exatamente, é isso que eu ia então, eu já vou emendar para você, mas você já sacou, porque realmente todo mundo fala isso, né? Não deixa a criança dormir, isso também é um mito. Muitas vezes a queda acontece à noite, num horário que a criança estaria sonolenta. E não tem como evitar que ela durma. Não tem como evitar. Inclusive, se ela for levada ao pronto-socorro e mantida acordada à força, muitas vezes atrapalha a avaliação do pediatra. Porque ela vai estar tonta de sono, né? Exatamente. E pode confundir Pode confundir a avaliação neurológica. Então, a criança pode dormir. Normalmente, após a queda, a criança chora muito e ela realmente fica sonolenta depois do choro. É verdade, ela pode dormir e deve ser acordada de 3 em 3 horas para observar esses sinais neurológicos. Apareceu algum dos que eu citei, levar ao pronto atendimento. Ok. Aconteceu isso com a gente. Uma vez a minha filha, ela estava com acho que 3 anos e a outra era bebê, né, de 1 aninho e pouco. E ela bateu a cabeça no marco da porta e fez um galo muito grande na hora. Muito alto, mas muito grande. A gente ficou assim assustado com o tamanho dele. E a gente ficou observando, ela chorou, depois ela ficou bem e nós estávamos indo visitar minha sogra, que era um domingo, todos os domingos a gente ia na minha sogra. E é um pouco longe. E ela, claro, ela dormiu no carro, né? E a gente, meu marido ficou assim, não deixa ela dormir. Eu falei, bem, deixa ela natural. Se ela dormir, dormiu, porque ela realmente, naturalmente, ela ia dormir, né? Sim. E aí, quando a gente chegou lá, ela acordou, ela estava bem, a gente observou, a gente não levou ao médico, mas a gente viu que ela estava bem. Mas é muito bom a gente saber disso, porque, como você disse, ficou agitada demais ou sonolenta demais, algo que seja fora da realidade. Quer dizer, os pais conhecem os filhos, né? Sim. Eles sabem, assim, como eles já estão acostumados a reagir a cada situação.